aneurismas. A gente tem a ideia, né? A gente cresceu e ficou condicionado, aneurisma cerebral, né? O que são aneurismas? Vamos lá, definição do livro de aneurisma, né? Aneurisma é uma dilatação de uma artéria permanente. E o fluxo na artéria, como ele é um fluxo de alta pressão, porque ele recebe a pressão que vem do batimento cardíaco, né? Um aneurisma é aquela artéria que está muito dilatada e tem o risco de romper. É semelhante ao raciocínio da bola de encher de festa de criança. Quanto mais a gente encher, maior o risco daquela bola estourar. Sim. O aneurisma é exatamente a mesma coisa. Qual é o grande detalhe que a população, em geral, se confunde muito, né? O aneurisma, ele não dá só nas artérias intracranianas. Olha aí, tá vendo? Então, a gente trata aneurisma da aorta abdominal. Olha. Aneurisma de artérias viscerais que irrigam, por exemplo, o baço. Isso é comum na mulher. Que inclusive uma mulher em idade gestacional que tem um histórico familiar, ela deve fazer uma busca ativa para saber se esse aneurisma ali existe, se existe alguma dilatação dessa, porque profilaticamente a gente tem que tratar. E aí cada aneurisma, cada artéria, que pode acontecer em qualquer artéria do corpo, a gente tem já os parâmetros para indicar o tratamento cirúrgico profilático ou não, porque depois de uma ruptura de um aneurisma, a gente está falando de uma doença que é que apresenta uma mortalidade altíssima. Em qualquer parte do corpo? Em qualquer parte do corpo. Olha isso, e a gente só tinha ideia que a gente vai... Não, porque o aneurisma cerebral, qual foi a causa-morte? Aneurisma cerebral, mas aí acabou que uma aula que nós tivemos aqui agora com o doutor João Marcos, olha, pode ter em qualquer parte do corpo. É igual a trombose? É bem diferente. São coisas que tem um comportamento e uma causa totalmente diferente, né? Então vamos raciocinar que os vasos sanguíneos são os canos de uma casa, né? Então o aneurisma é quando um cano enfraquece a parede dele e ele fica dilatado. O fluxo por dentro desse cano, desse vaso sanguíneo, ele é alterado e a gente tem um risco de ruptura, porque ele continua recebendo muita pressão. Já a trombose, que pode acontecer tanto nas artérias quanto nas veias, é uma obstrução desse cano. Olha aí. Então, o mais comum é uma trombose venosa. O paciente tem alguma causa, e pode ser um pós-operatório com um período prolongado de restrição ao leito, por exemplo. O paciente tem uma doença familiar, a gente chama de trombofilia, né? Uma predisposição dele a formar trombo, enfim. E aí na veia ele forma um coágulo, esse coágulo obstrui a drenagem venosa, só que o sangue continua tentando passar, porque a gente tem todo um sistema fechado ali. E o problema da trombose venosa é que esse coágulo pode desprender, ele ganha a circulação venosa novamente e pode provocar uma embolia pulmonar, que seria um quadro também de uma complexidade, uma gravidade altíssima. Quando a gente fala de trombose arterial, é o raciocínio mais pensando no infarto, por exemplo, na isquemia. Porque a artéria está levando o sangue para aquele órgão. E naquele órgão, naquela artéria, melhor dizendo, quando a gente tem uma obstrução do fluxo sanguíneo, uma trombose arterial, normalmente isso acontece em cima de uma placa de ateroma, aquela placa de gordura que o paciente investiga quando faz um ecodoppler de carótida, que pode dar nas pernas também. Em cima daquela placa forma um coágulo e aquele órgão deixa de receber o sangue. Então, aquele órgão que precisa do sangue para viver, ele passa a sofrer isquemia. Dependendo do tempo, essa isquemia pode ser irreversível, que é o que a gente chama de infarto. Se for no coração, um infarto agudo do miocárdio. Se for, por exemplo, numa perna, uma isquemia crítica de membro inferior. E a gente tem mesmo um dano tecidual aí que muitas vezes é irreversível. Na gravidez, pode aumentar essa possibilidade? A mulher, quando está grávida, ela tem uma alteração hormonal muito intensa. Então, a gente tem fases da gestação ali. E principalmente, isso é um ponto muito, muito importante, porque as alterações todas que acontecem hormonais, né, que acontecem no corpo da mulher, relacionadas à trombose que a gente está falando, elas se perpetuam inclusive após o parto.
Então, paciente que tem um risco maior, e tudo isso a gente calcula de acordo com a história pessoal, história familiar, comportamento dessa paciente, a gente faz cálculos dizendo se essa paciente precisa tomar Clexane, que é uma medicação, que é um anticoagulante, né? Super comum aí no mercado, que é a enoxaparina, profilaticamente para evitar uma trombose e tudo mais. Mas a gente também tem as alterações, digamos, do próprio corpo, uma alteração na pelve, um útero que está crescendo, o útero gravídico, uma compressão em segmentos venosos na própria pelve, e isso pode provocar também um aumento de varizes durante a gestação no membro inferior, algumas queixas relacionadas a isso, que pós-parto pode ter algum grau de regressão, e aí dependendo a gente indica o tratamento para essas varizes. Então a gestação é um momento, sim, que a paciente está mais propícia a fazer evento trombótico, com certeza. Tá aí, então. Vasculite, doutor João Marcos. As vasculites já são doenças muito mais complexas, que podem acometer tanto vasos muito pequenininhos. Então, por exemplo, uma vasculite super simples é um paciente que se coloca a mão numa água fria, ele faz uma alteração, a mão fica mais roxinha, ao mesmo tempo roxa, vermelha, um dedo tá branco. Olha aí, ó. Então isso é um fenômeno, né, que a gente chama fenômeno de Renault. Isso pode estar associado a alguma vasculite, coisas mais simples, até pacientes que fazem a vasculite dos grandes vasos, como a gente chama, né? Então tem determinadas vasculites que inflamam os vasos carotídeos, arco aórtico, e isso pode trazer complicações mais sérias. Até fazer um diagnóstico de vasculite, a paciente inicialmente ela apresenta esses sintomas que são pouco comuns, né, de alteração nos dedos, nos pés, mas normalmente as vasculites estão associadas a doenças autoimunes. Então, a especialidade da reumatologia é uma especialidade que atua na investigação e tratamento em conjunto com a gente, guiando, né, esses pacientes. É algo, sim, que não é tão frequente, mas o paciente que sofre com os sintomas é um paciente que precisa de uma atenção bem dedicada também.